Fala aí, rapaziada. Bora aqui começar mais um pancadão de questões voltados ao concurso do IBGE. E nesse vídeo aqui vão ser questões de geografia. Bem, dois assuntos: clima e domínio morfoclimático. A parte de clima vai ser bem mais um resumo, mais questões certo ou errado. E a parte de domínio morfoclimático vai ser uma parte que vai pesar bastante, que eu selecionei questões com nível bem, bem elevado. Então, vamos lá. Primeira questão: a massa polar atlântica não atua durante o verão. Bem, eu estou começando esse vídeo, recomeçando a fazer, né? Porque eu buguei aqui na hora de fazer a questão 2 e eu travei aqui. Mas enfim, vamos lá. A massa polar atlântica não atua no Brasil durante o verão. Certo ou errado? Errado. Errado. A massa polar atlântica atua sim no Brasil, porém, tá aqui copiado já, com menor intensidade. Ela é mais intensa no verão, no inverno. Ela é mais intensa no inverno. Tá errado. 2. Frente fria e friagem são sinônimos. Certo ou errado? Errado. A frente fria, FF não é Free Fire. A frente fria, ela é... Peraí, deixa eu ver se eu apertei aqui o botão de gravar. Tá gravando? A frente fria, ela é o choque entre uma massa uma massa de ar fria e quente. Necessariamente tem que ser fria e quente. Geralmente a frente fria ela é mais comum no litoral brasileiro, que gera as chuvas. Deixa eu ver aqui, botar aqui consequência. Chuvas frontais ciclônicas, que são aquelas chuvas finas e mais duradouras. É bem comum em regiões litorâneas. E a friagem, ela é o avanço da massa polar atlântica. Ela pode ocorrer tanto no verão quanto no inverno, no outono e primavera. É bem complicado. Às vezes acontece a friagem. A friagem é mais comum no inverno, mas pode acontecer no verão. Vai depender de algum fenômeno que esteja ocorrendo no mundo. Vamos lá. Questão próxima. A massa polar surge em baixas latitudes, logo é fria. Ao se deslocar sobre o Oceano Atlântico, se torna úmida. Certo ou errado? Bem, estava certo. Até a parte daqui, tudo é certo. Porém, essa parte aqui. Caraca, que isso? Pra lá, negócio feio. Ela não surge em baixas latitudes. Isso aqui tá errado. Então, é errado. Porque em baixas latitudes, deixa eu botar aqui, baixas latitudes, BL, meu Deus, eu pensei no negócio aqui, gente poluída é foda. BL, a gente vai ter maior maior incidência de raios solares. E a massa polar atlântica surge em altas latitudes. Então, vamos lá. Questão próxima, 4. A MPA pode atuar em todas as regiões do Brasil. Tome muito cuidado com a palavra todas, todas exclusivamente, principalmente. Tem outras aí, mas essas são as principais. Porém, o que acontece? Tá certo. Geralmente, quando havia a palavra toda, exclusivamente, principalmente, entre outras nomenclaturas, vai estar errada. Mas nesse caso, tá certo. Ela atua em todas as regiões do Brasil. Questão próxima. 5. Entre setembro e março, temos a menor atuação da MEC, Massa Equatorial Continental,
no Brasil? Bem, entre setembro e março. Então tá. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Bem, entre setembro a gente tem o final do, do, do inverno e o início da primavera. Então a gente tem a primavera, depois o verão. Então entre esse tempo a gente vai ter uma maior atuação da massa equatorial no Brasil. Então essa questão está errada. Ela tem maior atuação no Brasil durante esse tempo aqui. Esse tempo. Consequentemente, né, é quando a gente tem a maior incidência de chuva no Brasil. Mas, mais uma vez, é, a pe- desculpa, o pessoal que mora em regiões litorâneas, ela costuma ser chuvosa o ano todo. Por exemplo, aqui onde eu moro, a cidade onde eu moro, a gente mora perto de Ilhéus. Mesmo sendo, tipo assim, quase 1 hora e meia, 2 horas de carro de distância daqui até lá, mesmo assim, aqui, a região onde eu moro, é chuvosa o ano todo. Não importa se é verão, se é outono, primavera, é chuva o mês todo, é chuva em todas as estações. Todo mês chove, por influência da região litorânea. Então você vê que 2 horas de distância daqui até lá é uma distância bem. 2 horas de distância, de duração assim, né? 2 horas de distância. Enfim, errado. 6. A massa tropical atlântica surge na trajetória, área de ascensão dos ventos contra-alísios, certo ou errado? Certo. Esse tipo de questão, de onde a gente precisa saber, é importante, porque, querendo ou não, muitas as questões A, B, C, D, E cobram muito nisso. Então, às vezes, ela pode cobrar assim de um jeito em que faça você ficar em dúvidas, porque ela poderia dizer que a massa tropical atlântica surge na trajetória dos ventos alísios normais, sendo que não é. A massa tropical atlântica ela representa a trajetória dos ventos contra-alísios que saem, que vão assim. Os ventos contra-alísios geralmente saem dos polos e vão até a linha do Equador. Os ventos alísios saem da linha do Equador e vai até os polos, ou seja, fazem um caminho oposto. Essa aqui, essa a trajetória dos ventos alísios, dos ventos contra-alísios é mais ou menos assim, se você for olhar o mapa lá que representa a ação dos ventos. Então a questão está certa. Ctrl B aqui. 7. Essa questão aqui é interessante e pouca gente sabe, e é essencial saber isso porque vai ser o diferencial em algum momento quando você estiver fazendo uma prova. Albedo é o grau de reflexão da luz solar. Por isso, superfícies tomadas por asfaltos apresentam um elevado percentual. Certo ou errado? Elevado percentual asfalto. Bem, o albedo ele é a capacidade. Cadê? Certo ou errado? Elevado albedo asfalto. Errado. Errado. Bem, vou explicar aqui por quê. O albedo, ele é a capacidade de um corpo reter calor. Bem, isso aqui entra um pouco na química e na física, porque a capacidade de reter calor vai depender muito da frequência. E as cores vão variar de acordo com a frequência. O asfalto ele é preto. A cor preta absorve muito calor e a cor branca reflete mais. Por isso que a neve, geralmente a neve não aguenta muito a incidência solar, porque ela é branca. Então o albedo da neve ele é muito alto.
E o do asfalto é muito baixo. Por quê? Porque quanto... tá. E eu vou botar aqui. Maior albedo, menor capacidade de reter calor. Menor albedo, maior capacidade de botei reter aqui, reter calor. Então, assim, em regiões metropolitanas, cidades no geral, é muito comum a gente ver aquelas ondinhas assim, ó, quando tá muito quente, sabe? Se tá, por exemplo, é mais comum a gente ver assim em vídeos quando a gente grava. Agora, quando tá muito quente, a gente consegue ver visualmente aquelas ondinhas assim, sabe? É de calor. Então, assim, o asfalto, ele retém muito calor, ou seja, ele não consegue refletir a incidência solar que chega nele. Então, o que acontece? Ele esquenta, o asfalto esquenta muito. Daí chega aquele ditado que, nossa, tá tão quente que eu posso fritar um ovo no asfalto, sabe? Então, daí que vem essa expressão. Por isso que o asfalto geralmente é bem quente. E a parte de que eu falei que envolve química e física da cor, é importante saber disso. Mas, enfim, esquece isso por agora. É importante só saber isso aqui, ó. Albedo, capacidade de um corpo reter calor. Maior albedo, menor capacidade de um corpo reter calor. Menor albedo, maior capacidade de reter calor. Ou seja, inversamente proporcionais. Então, o asfalto apresenta um baixo percentual. Essa questão é boa. Muita gente errou isso. Porque pouco cobrado assim prova, mas se cair vai fazer diferencial. Questão próxima. Em uma área de ar rarefeito, graças à altitude, a temperatura será muito mais quente que a média em áreas de alta pressão. Alta pressão. Bem, se eu tenho uma área de alta pressão, significa que eu estou em uma elevada altitude. Se eu estou em área de elevada altitude, o ar tende a ser mais frio. A temperatura tende a ser mais fria, juntamente com o ar. O ar geralmente vai ser seco. Então, em uma área de rarefeito, graças à altitude, a temperatura será muito mais fria, não quente, que a média em áreas de alta pressão. Certo ou errado? Errado. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. 9. A última. É bem revisãozinha mesmo. Mas mais pra frente aí, eu vou trazer questões de clima mais casca grossa que vai fazer todo mundo ficar... Caraca, questão hard. Mas domínio morfoclimático não vai desapontar. Vai ser questões bem pesadas mesmo. E vocês vão ver aí. 9. Em uma análise geral, quanto menor a latitude, menores as amplitudes térmicas anuais. Bem, quanto menor a latitude, menores as amplitudes térmicas anuais. Certo ou errado? Certo. Por quê? A Terra, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas a Terra, ela gira. Claro, rotação. Claro que ela gira. Só que além do movimento convencional de rotação e translação, bem, rotação é a Terra que faz em torno do Sol. Translação é a volta que o Sol faz em torno da Terra. Porém, a Terra, ela gira, literalmente, ela gira. E essa rotação, fora do eixo convencional. E essa rotação que ela faz se chama rotação axial, essa rotação axial ela é justamente a causa das mudanças de amplitudes térmicas e das estações.
Caso você não saiba disso, não depende exclusivamente só do movimento de translação. Não depende só do movimento de translação para a gente ter uma mudança de estação. Então, essa inclinação que a Terra faz é aproximadamente, se eu não me engano, de 23 graus. Ou seja, está aqui o movimento convencional, a posição original da Terra. E aí, do nada, a Terra faz isso aqui, ó. Ela dá uma leve girada. Só que assim, ela não faz isso, né? Ela vai girando e conforme ela vai fazendo o movimento de translação, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai girando, vai meio que entortando. E bem, não tem muita tem muito a ver com isso aqui, né? Com certeza. Só que então, em uma análise geral, quanto menor a latitude, menores as amplitudes térmicas anuais. Então assim, ó, essa rotação axial, ela é mais visível em áreas em que a latitude é maior, porque justamente a linha do Equador, ela, você não vai sentir muito essa diferença, porque ela já está ali, ó. Agora, os polos, as extremidades da Terra, vai sentir essa diferença. Por exemplo, na região norte, Amazônia, é verão o ano todo. No Pará, é verão o ano todo. Você não vai ter um inverno, um inverno assim, nossa, é inverno. Lá vai estar 30 graus no inverno no dia mais frio. Então, assim, em menor latitude é verão praticamente o ano todo. Mas, assim, o que vai determinar a diferença de temperatura? Você pode ter locais mais frios na medida da linha do Equador, porém a latitude vai ser maior. Porque, como eu falei, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, em análise geral, quanto menor a latitude, menor a amplitude térmica. Só que assim, quanto maior a latitude, maior a amplitude térmica. Por isso que a região sul tem verões, tem estações assim. Por exemplo, pode estar verão quente, né? E inverno bem frio. Mas assim, mais ou menos a gente pode ter lá um dia no sul pode estar 27 graus e do nada chegar a 0 graus. Olha só a variação de temperatura térmica de 27 graus. Pode chegar até algumas regiões do sul pode chegar até negativo. Então aqui encerramos a parte de clima, né? A revisãozinha bem básica que ficou bem extensa, né? Ficou, não dá pra ver aqui a duração, mas 17 minutos, 18 minutos. Caraca, só pra fazer 9 questõezinhas. Então, né? Desculpa por ter me embolado aí em algumas coisas, ter estendido uma coisa que era só dizer certo e errado, mas é importante explicar o processo das coisas. Vamos lá agora. 11 questões bem hardcores, selecionadas, difíceis e muito dinâmicas. Vamos lá. 10. Em relação aos domínios morfoclimáticos, analise as afirmações. A primeira questão já é muito hardcore. Para vocês terem noção, essa questão aqui só teve 19% de acerto. 19% de acerto. 1. O domínio climático morfoclimático amazônico possui aproximadamente 3,3 milhões de quilômetros quadrados, com a maior bacia hidrográfica e floresta do mundo. Apresenta índice pluviométrico em torno de 2.500 milímetros por ano, muita chuva. Temperatura média de 25 graus, com baixa amplitude térmica anual. Bem, você olha assim, caraca, mano, tá perfeito. Realmente, nossa, a Amazônia é pulmão do mundo e tal. Só que qual é o erro? Um erro muito sutil, que é isso aqui, ó. Acredite se quiser. A maior floresta do mundo. A maior floresta do mundo não é a Amazônia. Não é a Amazônia. Vou botar aqui, ó. A maior floresta, floresta do mundo é a taiga. A floresta siberiana. E ela, a maior parte dessa, a taiga siberiana.
taiga siberiana. E a maior parte dela se encontra na Rússia. Porém, a gente pode encontrar no Canadá também e em outros países também da Europa. A maior floresta do mundo é a taiga, mas a maior floresta tropical equatorial do mundo é a floresta amazônica. Então, assim, o erro tá literalmente nisso aqui. A maior floresta do mundo é a taiga siberiana. A maior floresta tropical equatorial do mundo é a floresta amazônica. Então, tipo assim, faltou só isso aqui para a questão estar perfeita. Então, para você ver, o pega absurdo. Bem, com isso a gente tem que a questão 1 tá errada. E aqui a gente elimina a BCD, ficando entre a A e a letra E. Com isso a gente sabe que a 2 está certa, né? Então a gente vai ter que analisar só 3. Vamos ver. O domínio morfoclimático. Deixa eu ver se tá pegando aqui, né? Vou dar uma baixada. O domínio morfoclimático do Cerrado encontra-se em uma região central no Brasil, certo? O clima é tropical, estação chuvosa no verão e seca no inverno, com média de 24 graus Celsius e precipitações em torno de 1.500 mm por ano. Tudo certo até aqui. Predomínio de depressões, planícies e chapadas. Errado. A gente tem, no domínio morfoclimático do Cerrado, a gente tem um predomínio de planaltos, depressões e planícies. Planaltos, depressões e planícies. Nossa, eu vou passar informação fácil aqui, informação falsa aqui para vocês, porque agora, desculpa, eu não lembro se exatamente essa aqui é a ordem, se é planalto, planície ou depressão, mas não sei se é exatamente isso aqui, se é a ordem, se é planície e depressão, ou se é depressão e planície. Mas depressão, predomínio de depressão não é, o predomínio principal é de planaltos. Então a 3 tá podre. O que a gente fica então com a letra A sendo a correta. Questão hardcore, muito difícil. E a 3 até que não é difícil não, é fácil. Mas a questão 1, assertiva 1, é hardcore. 11. Todas as questões vão ser nesse nível de dificuldade. Aziz Abissabia foi um geógrafo que classificou os domínios morfoclimáticos brasileiros. O pesquisador... Bem, geralmente eu não leio muito os enunciados de história. Eu não leio, juro pra você, porque tudo isso aqui... vamos ler, né? O pesquisador foi um dos maiores especialistas brasileiros em geografia física e referência em assuntos relacionados ao meio ambiente e impactos ambientais decorrentes da atividade humana. Ou seja, nada. Só falou uma história. Aqui a pergunta. Segundo ele, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos. Sobre esse assunto é correto afirmar. Ou seja, isso aqui tudo é só para encher linguiça. A pergunta é só esse pouquinho aqui. Vamos lá responder. O domínio dos cerrados predomina chapadões. A gente já sabe que predomina planaltos. E... Deixa eu tô bem aqui, né? Chapadões. E se localiza majoritariamente na porção nordeste do país. Bem, a gente tem bastante chapadões no cerrados, mas o predomínio é de planalto. Predomínio, escreve. Mano, escreve. Não tenha medo de você for no que você sabe. Predomínio de planalto. Escreve mesmo. E na porção centro-oeste do país. A 1 está errada. Eliminamos a letra A. Eliminamos a letra C. Vamos ter que analisar aqui agora a BDE. O domínio das caatingas está localizada principalmente no Nordeste brasileiro, caracterizada por depressões interplanáuticas semiáridas. E aí?
Você sabia que a Caatinga ela é uma depressão? É. Caraca. Interplanáutica ainda. Por quê? Porque ela se encontra entre o planalto do Borborema e a chapada do Araripe. A chapada é basicamente esquece isso que eu falei. A chapada do Araripe. Por isso que ela é uma depressão interplanáutica, ou seja, entre os meios. Se encontra entre o Planalto do Borborema e a Chapada do Araripe. Bem, o domínio da Caatinga se está localizado principalmente no Nordeste, certo? Caracterizada por depressões interplanáuticas semiáridas. Bem, acabei de dizer, né, que ela se encontra entre o Planalto do Borborema e a Chapada do Araripe. Porém, é importante você saber isso aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui cai muito em prova. Cai muito em prova e muita gente erra. Muita gente não sabe disso também. A 2 está certa. Com isso eliminamos a letra B. Por quê? Porque a B não tem 2. E vamos lá, analisar a 3 e a 4. Entre os domínios morfoclimáticos existem as faixas de transição. Um exemplo delas é o agreste nordestino, exclusivo do Nordeste. Por quê? Porque ela é uma faixa de transição que se encontra no sanduíche. Aqui é um pão, tem outro pão aqui e aqui é a carne. O agreste se encontra entre uma zona semiárida, que é sertão, que é a Caatinga, né? Sertão, vou botar aqui barra Caatinga, entre uma zona semiárida, entre uma zona semiárida e uma zona úmida, que é a zona da mata. Deixa eu botar aqui. Então a 3 tá certa. Bem, se a 3 está certa e a 2 está certa, a letra D é a resposta. 4. O domínio das coxilhas é encontrado no sudeste brasileiro. É errado. Ela é encontrada aqui. Ela é encontrada no sul do Brasil, mais especificamente no sudoeste do Rio Grande do Sul. Com predominância dos pampas e dos mares de morro. Não. Com predominância somente dos pampas. Aqui tá errado. E aqui também tá errado. É no sul do Brasil, somente no sudoeste do Rio Grande do Sul. Certa D, 2 e 3. Próxima. A atividade pecuária extensiva e as monoculturas são as principais atividades econômicas que vêm afetando muito esse tipo de domínio morfoclimático. Bem, é verdade, mas enfim. O que leva, a partir das queimadas e retirada da vegetação, o processo de arenização. Questão decoreba, mas muita gente erra. O domínio morfoclimático em questão é mares de morros? Não. Amazônico? Não. Caatinga? Não. Araucárias? Não. Pradarias. No Brasil a gente tem alguns que é o processo de arenização. A gente tem o processo de arenização. Ela é comum. Ela é o oposto da desertificação. Vou botar aqui. Desertificação. Ela é o oposto da desertificação. A arenização, porque ela se dá em ambientes úmidos,
Então assim, a água cai, a água da chuva cai, e quando a gota cai, erosão tipo splash, a famosa lixiviação, ela bate no solo, na terra, né? E quando ela bate no solo, o nutriente, a camada de nutriente que fica sobre o solo, se dissipa. Então ele vai perdendo o seu potencial produtivo. O que acontece, o que implica é uma perda produtiva do solo. Então assim, o solo geralmente fica infértil. E além da infertilidade, fica arenoso. Então se dá em ambientes úmidos. Mais perda produtiva do solo. A desertificação se dá em ambientes logicamente, né, opostos. Se dá em ambientes semi-áridos ou áridos, que também implica a perda da produtividade do solo. Questão decoreba, mas muita gente erra, porque a galera confunde a caatinga com a pradaria e vice-versa. Próximo. O campo sujo é um tipo fisionômico exclusivamente arbustivo herbáceo, com arbustos e subarbustos esparsos cujas plantas muitas vezes são constituídas por indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas do domínio morfoclimático. Muitas vezes são constituídas menos desenvolvidas espécies arbóreas do domínio morfoclimático. O campo sujo, ele pede de onde é esse domínio morfoclimático. Questãozinha também decoreba, né? Mas muita gente erra. A gente está falando do cerrado. O cerrado, ele apresenta uma vegetação complexa, dividida em cerradão, campo sujo e campo limpo. Na verdade, eu vou tirar isso aqui. Esses são os 3 estratos que o cerrado apresenta. E todos eles apresentam uma vegetação muito heterogênea. O cerradão, campo sujo, campo... Futuramente eu vou trazer questões voltadas a esse assunto aqui, mas o que você tem que aprender aqui, saber aqui é que o cerrado possui uma vegetação complexa e o campo sujo é exclusivo do cerrado. Cerradão, campo sujo e campo limpo. São os 3 estratos do domínio morfoclimático do cerrado. Questão próxima. O Brasil é um dos países desculpa aí, é porque dá uma cortada no aplicativo que eu uso, aí ele não consegue pegar a tela toda. Aí eu dou essa cortadinha aqui para você poder ver. Como eu falei, né? Isso aqui é só a historinha. Aqui é a pergunta que importa. Sobre os biomas e formações vegetais do Brasil, pode-se afirmar que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Olha só isso. Olha só isso. Tá vendo? Tá certo isso aqui. Mas se fosse a maior floresta do mundo, tava errado. É uma floresta tropical do mundo. Em seu relevo, porque você sabe que a maior floresta do mundo é a taiga siberiana, que se encontra na Rússia, Canadá e outros países da Europa. Em seu relevo predominam planícies, verdade, mentira, desculpa, eu buguei aqui, planícies, esse aqui tá errado, e planaltos de baixas altitudes, e apresentam 3 substratos de vegetação: mata de terra firme, mata de igapó ou caigapó e mata de várzea, com solos profundos
não são profundos, não. Profundos e alta fertilidade, outro erro, que proporcionam uma rica biodiversidade. Ou seja, a gente tem aqui 1, 2 e 3 erros. É muito bom aprender com questões assim. Bem, o relevo predomínio de terras baixas, depressões, planícies e depois planaltos. O solo não é profundo. As raízes são tabulares, porque chove muito na Amazônia. Então, assim, as raízes solos profundos. Ah, não. Eu confundi. Desculpa. Não, esse aqui tá certo. Eu confundi com raízes. Acho que eu li aqui raízes profundas. Esse aqui tá certo. Então aqui a gente só tem 1 e 2 erros. Mas é bom, né, falar, né? Raízes tabulares. Raízes são tabulares. E o solo da floresta amazônica é infértil, mas não em sua totalidade. Apenas, se eu não estiver enganado, 5% do relevo da Amazônia é fértil, que fica na área de várzea. Claro, né, que é uma área de planície. Então aqui, maior floresta tropical do mundo, predominam depressões e não planícies e a alta fertilidade, o que é um contraste, né, muito grande, né, porque é a maior floresta tropical do mundo, né, e a gente pensa que meio que concilia com a terra bem fértil, só que não é assim. Vamos lá, A1 tá errado, então a gente elimina a B, C e D. E aí o que a gente vê? A gente vê que a 2 e a 3 tá certa. Então a gente vai ter que só analisar a 3, a 4 e a 5. Nossa, você não vai ler a 3, a 2 e a 3? Claro que eu vou. Mas se você estiver fazendo uma prova, você tem que fazer isso. Você tem que ser um pouco, sabe? Isso aqui é cartear, é economizar tempo. Você está fazendo uma prova, um concurso, você tem outras questões mais difíceis. Você pode ter dificuldade em outros assuntos. Então isso aqui tudo te poupa tempo. Vamos lá. Vamos analisar 4 e a 5. No Cerrado, nascem cursos de água que escoam para as bacias do Rio Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai. A vegetação é adaptada ao clima tropical, com chuvas abundantes no verão e período de seca no inverno. Perfeito. O Cerrado é conhecido como o caixão d'água brasileiro. Por quê? Porque ela alimenta várias outras bacias hidrográficas. Tudo isso aqui está certo. Tudo isso aqui está certo. Vamos ver o erro da letra 5. Os pampas ou campos naturais têm formações rasteiras ou herbáceas, certo? Constituídos por gramíneas que atingem até 60 centímetros de altura. O relevo é caracterizado por ser acidentado. Não. O relevo, ele é levemente ondulado. Tá vendo? Que tipo assim, detalhes muito minuciosos que fazem total diferença. Sabe? Porque assim, nossa, você poderia muito ficar entre a assertiva 4 e a 5. Sabe? Porque isso aqui tá muito certo. Você vê isso aqui tá muito certo. Só que aí, pô, você não sabe qual é o erro daqui.
Pô, mas você vê aqui a 4. Pô, a 4 tá mais certa. Bem, eu pensaria assim, né? Mas a 5 também. Você vê assim, nossa, tá muito certo. Então assim, se você fosse chutar, você teria que ficar entre essas aqui, ó. Só que esse detalhe que você... Aqui, ó. O relevo é levemente ondulado. Já mataria aqui, ó. Ele não é acidentado. Ele é levemente ondulado. Com isso, tá errado. Geografia é muito... Tem questão, a maioria das questões de geografia, elas são muito detalhistas. Então, assim, quanto mais informação você tiver sobre a matéria, maior suas probabilidades de acertar uma questão. Acredite, acredite. Geografia é difícil. E muitas questões que eu erro é por falta de detalhes. Porque eu sempre fico entre uma e outra. São detalhes que eu não sei, geralmente não encontro nos livros e tal. Então, por isso que é muito bom estudar por questão. Próxima. A cenário alternativa que traz características do domínio morfoclimático do cerrado. Solos rasos e ácidos, marcados pela lixiviação. Bem, solos rasos, sim. Ácidos, não. Solos ácidos, deixa eu botar aqui. Solo ácido se encontra no cerrado. Ausência de espécies decíduas e latifoliadas. Bem, latifoliadas sim, mas decíduas não. Por quê? Porque decíduas são as plantas que perdem suas folhas no período de estiagem. Então, assim, para a planta não morrer, o que, que ela faz? Ela perde as folhas. Ela perde as folhas para poder reter mais água para ela. Então, a gente não tem ausência de espécies decíduas. A gente tem a predominância de espécies decíduas. Então, essa bita está toda errada. C. Espécies vegetais adaptadas ao fogo hidrófilas. Nada a ver. Fogo hidrófilas? Até porque hidrófilas são plantas adaptadas à alta umidade. Dito isso, plantas que vivem dentro da água, como a Vitória regia. Também está errado. Arbustos com troncos tortuosos e solos profundos. O solo do cerrado. Puta merda. Solos profundos. Solos profundos. Tá errado isso aqui. O solo da Caatinga. Putz, a gente tá falando do cerrado. Caraca. Porque eu li Caatinga aqui, mano. Solos rasos e ácidos marcados. Ah, tá. Solo ácido se encontra no cerrado. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Pô, eu li Caatinga, mano. Isso aqui tá certo. Aqui é o erro. Solo do cerrado é profundo. Ele é raso na Caatinga. Porque não chove. Se não chove, chove. Só que bem menor em comparação com a chuva que tem no cerrado. Então assim, quanto mais chuva, mais o solo é erodido. Quanto mais solo é erodido, aumenta a profundidade do solo. Ausência vale. Como eu falei, a B tá tudo errada, né? Espécies adaptadas ao fogo, a C também tá errada. Arbustos com troncos tortuosos e solos profundos. Essa aqui é a resposta. Letra D. Caraca, mano. Eu li Caatinga aqui, velho. Será que eu li Caatinga? Homogeneidade. Errado. Heterogeneidade. Extremamente complexa vegetação. Dividida em campo sujo, campo limpo e cerradão. 3 estratos. Cada um desses estratos apresenta uma diferença muito grande da vegetação. De uma para outra. 16. Considerem a savana tropical. Savana tropical do ponto de vista considerado uma savana tropical do ponto de vista fisionômico. Geralmente
de cara é cerrado. Geralmente, se a questão estiver falando sobre savana, há algum domínio morfoclimático que se assemelhe à savana. Cerrado. Nem leia mais a questão. Cerrado. Tal domínio é formação especificamente brasileira, quando pensamos sua formação vegetal. Um mosaico composto por diferentes estratos moldados pelo regime de chuvas. Aqui. 6 estratos. Que dispõe de matas ciliares ao longo das margens do rio. Sobre tal definição, podemos afirmar que não se trata da caatinga, uma vez que no sertão nordestino não temos diversidade fisionômica. Bem, a gente tem, ela só não é tão complexa quanto o cerrado. E também não estamos falando da caatinga, porque a caatinga, enfim, é uma descrição do cerrado, onde a vegetação é beneficiada pelas queimadas, mas o solo se torna ácido. Essa questão é difícil. Mas vamos pular B. Os incêndios que favorecem os cerradões causam apenas prejuízos para as formações herbáceas do cerrado. A palavra toda, completamente, apenas, geralmente, exclusivamente. Quando essa palavra aparecer, geralmente a questão vai estar errada. E como é o caso, né? Essa questão C, a alternativa C está errada. Porque ela não traz apenas prejuízos. Os incêndios também podem ser benéficos, porque a gente vai queimar lá uma plantação e, por exemplo, tinha folhas, tinha frutos, tinha galhos de troncos. Então as cinzas vão carregar os componentes orgânicos, vai para o solo e o solo vai absorver essa camada orgânica, sabe? Então, apenas prejuízos? Não. A ausência de espécies decíduas, logo, sabe? Cerrado? Errado. É típica de áreas de savanas? Não, porque espécies decíduas, mais uma vez, são espécies que vão perder as suas folhas para poder reter mais água e, consequentemente, se ela retém mais água, vai aumentar a duração de vida, vai manter ela viva, né? Assim, tal descrição não pode ser associada à caatinga. Errado. O nível de precipitação é chuva, não foi o suficiente para que a região ocupada pelo cerrado se tornasse uma floresta ombrófila. Uma floresta ombrófila é tipo uma floresta, é a Mata Atlântica. Então aqui, ó, ou é a letra B ou é a letra E. Qual é o erro da letra B? A resposta é a letra E. Depois eu explico. Uma descrição do cerrado onde a vegetação é beneficiada pelas queimadas, verdade, mas o solo se torna ácido. Isso aqui não é uma consequência. A acidez do cerrado, não é uma consequência das queimadas. A acidez se dá devido se dá devido a idade, a antiguidade, devido à sua antiguidade. O solo do cerrado, ele é ácido porque ele é muito antigo. Também porque, assim, como chove, né, os nutrientes se espalham, consequentemente perde a produtividade, né? Mas assim, o solo do cerrado, a acidez se dá devido à sua antiguidade. Ele é naturalmente ácido. Então, não é a queimada que vai acarretar a acidez. A queimada pode até tirar um pouco, né, dessa acidez, mas não é a causa principal. Ele é naturalmente ácido. Entendeu? E vamos explicar aqui agora a letra E. O nível de precipitação não foi suficiente para que a região ocupada pelo cerrado se tornasse uma floresta ombrófila. Bem, por quê? Porque o cerrado, que é predominante no centro-oeste, apresenta estações bem definidas. O que é isso? Inverno seco e verão chuvoso. Então, assim, na Mata Atlântica, por exemplo,
na Mata Atlântica, na Araucária e no Pantanal e na Floresta Amazônica, geralmente chove bastante. Por quê? Porque tem bastante umidade, já se encontra em uma área bem, com muita vegetação, e a vegetação vai favorecer o, a evapotranspiração, que consequentemente vai acarretar chuvas. Então está sempre chovendo nessas regiões, mas o cerrado ele fica seco no inverno. Então não chove muito no entre abril e setembro. É muito seco, não tem muita chuva. Então assim, esse fator de de, de baixo índice pluviométrico entre esse tempo acarreta nisso aqui, ó, esse impedimento dela for de se transformar numa floresta ombrófila, justamente por causa do nível da precipitação, porque é muito chuvoso no verão e muito seco no inverno, entendeu? Questão difícil, pô. Questão difícil. Próxima. O conceito do domínio morfoclimático. Mais uma vez, eu não vou ler isso aqui. Aqui tá o que realmente interessa. Sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, é correto afirmar: 1. Distribuída por toda a região sul. Já vi a palavra toda, né? Mas geralmente vai estar errado, mas vamos ler. Região sul do Brasil e parte do sudeste, a mata das araucárias ou dos pinhais está associada a uma região de clima subtropical. Portanto, com temperaturas mais baixas e comparadas com as demais regiões do país. Bem, tá certo. Até ler a palavra toda. Bem, ela se encontra principalmente na região sul. Mas em toda a região sul, não. A 1 está errada. Com isso eliminamos a ABC. Eliminamos a ABC, consequentemente sabemos que a 3 está certa. Então teremos que analisar a 2 e a 4. 2. Localizado ao longo do litoral brasileiro, o domínio Mares de Morros recebe esse nome em função de sua estrutura geológica, formada por dobramentos modernos. Não, o Brasil não apresenta formações de dobramentos modernos. Por quê? Porque o solo brasileiro, o tempo geológico do Brasil, ele é antigo. Não predominantemente antigo. A gente tem partes do Cenozoico, né? Que é o período mais recente, que é o Pantanal, e a parte ocidental da Amazônia. Mas o Brasil não apresenta dobramentos modernos por ser uma área geologicamente antiga. Esse relevo sofreu intensa ação erosiva ao longo dos milhões de anos, o que contribuiu para a formação de morros com vertentes arredondadas, chamadas de morros em meia laranja. Bem, tá tudo certo aqui, né? Só o que matou foi o dobramento moderno. O Brasil não apresenta dobramentos modernos. A 2 está errada. Consequentemente, temos só certa 3 e 4. A gente nem leu, né? A 3 e a 4. A gente só analisou a 1 e a 2. Mas como as alternativas estavam bem bisuradas, a gente acertou sem nem ler a 3 e a 4. Vamos ver. O domínio amazônico pode ser dividido em Igapó, área de floresta permanentemente alagada, verdade, mata de várzea, áreas de inundações periódicas, verdade, e mata de terra firme, corresponde a áreas de terras mais altas onde encontramos árvores de grande porte, verdade. 4. A mata dos cocais é a faixa de transição entre três domínios, localizada entre o seco domínio da Caatinga, úmido da Amazônia, e ao sul, domínio morfoclimático do Cerrado. Caraca, mano. Que por sua vez é semi-úmido. Certo. Tá acabando. Deixa eu ver aqui a extensão do vídeo.
Já fiz vídeos mais longos. 54 minutinhos. Tá Brasil. Deixa eu diminuir aqui. Tá Brasil. Tô careca, mano. Deixa eu botar aqui de novo. No Brasil, podemos encontrar formações florestais, arbutivas e herbáceas, uma vez que, no nosso país, tem uma grande extensão territorial e heterogeneidade climática. Verdade. Nesse sentido, quando falamos da floresta amazônica, podemos afirmar que se trata de uma formação perene apenas nas porções orientais. Não, em toda a sua porção, eu acredito, onde as chuvas são mais concentradas e apresentam espécies latifoliadas. Bem, tava tudo certo, né? Até aqui, e a palavra apenas estragou a letra A. B. A relação entre relevo, solo, clima e hidrografia garante diferentes estratos florestais, marcadas pela dinâmica de alagamento. Perfeito. A relação entre relevo, solo, clima e hidrografia garante diferentes estratos. Por quê? Porque a floresta amazônica ela se encontra numa área de predomínio de baixas terras. Então, uma hora eu vou ter uma área de baixa altitude, vou ter uma área de elevada altitude, média altitude. E tudo isso vai influenciar na vegetação. E além disso, aqui marcadas pela dinâmica de alagamento, a gente está falando da terra de várzea, que é alagada em períodos específicos, né? Vamos lá. Todos os solos encontrados na região são ácidos? Não. Todos não. Intemperizados. Assim apresenta baixa fertilidade. Isso aqui é verdade. O predomínio é de baixa fertilidade. Mas todos os solos da Amazônia não. O solo aluvial se encontra. O solo aluvial é fértil e a mata, a terra de várzea, caraca, mano, eu esqueci, a mata de várzea e a mata de várzea é fértil. Vamos ver. D. Nos planaltos residuais sul-amazônicos concentram-se as matas de Igapó. Não, a mata de Igapó é constantemente alagada. Se encontra numa depressão. Concentram-se matas de Igapó e de várzea, favorecidas pelo predomínio da sedimentação. Bem, até porque tá errado, porque nos planaltos geralmente apresenta uma altitude elevada, então não faz sentido concentrar áreas de permanente, áreas de bem, a mata de Igapó é sempre alagada, a mata de várzea ela é periodicamente alagada, então não faz sentido uma área de planalto, uma área que é alta, ficar alagada, então tá errado. E entre os diferentes estratos arbóreos, a mata de Igapó apresenta as piores condições de solo. As piores não, as melhores, visto que é uma área de planície. Se é uma área de planície e permanentemente alagada, ela recebe sedimentos oriundos de materiais orgânicos que saíram de uma outra área. A questão próxima. O domínio da Caatinga abrange cerca de 11% do território brasileiro, correspondendo à mancha semiárida que se estende por áreas do Nordeste e pelo norte de Minas Gerais. A floresta amazônica também apresenta enclaves de Caatinga. Só dando uma complementada aqui na assertiva. São características desse domínio, exceto cuidado. A gente está muito acostumado em responder a questão certa. Então, quando a gente vê a questão, quando a gente vê que a questão pede a errada,
a gente fica meio que bugado e tende a marcar a questão certa. Apresenta de rios intermitentes rompendo com o padrão predominante no país. Isso aqui tá certo ou errado? Certo. Como assim rompendo com o padrão predominante do país? Bem, a Caatinga ela apresenta rios intermitentes, que são rios que secam em algum período, em determinado período. E Brasil, predomínio de rios perenes, não secam, por isso que rompe um padrão predominante do país. B. Solo pedregoso, raso e pouco lixiviado. Bem, o que significa a palavra lixiviado? Lixiviado, meu Deus do céu, lixiviado, caraca, mano. Lixiviado é quando a água bate no solo e os minerais que se encontram no solo se dissipam, vai se afastando, afastando, até que esse solo perca a sua fertilidade natural. Então, como não chove muito na Caatinga, o solo é mineralmente fértil, o que explica a fruticultura irrigada, né? Porque a fruticultura irrigada de Petrolina e Juazeiro representa cerca de 75%, se eu não me engano, 75% das exportações de frutas tropicais importadas para a Europa. Uva, manga, coco, eu acho também, e por aí vai. Então, a letra B tá certa, ele quer errada. Vamos lá. Predomínio de vegetação xerófita, com folhas pequenas ou até mesmo espinhos para substituir as folhas, né? Predomínio de vegetação xerófita. A vegetação xerófita, ela é aquela que é adaptada a climas secos. A vegetação a climas secos, que não chove muito. Vamos lá. Troncos, tá certo também. Troncos tortuosos e recobertos por casca fina. Cara, olha só esse detalhe aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, não, as cascas são grossas, justamente para poder reter mais ainda a água, o armazenamento de água, tá aqui escrito. Porque tipo assim, se eu tenho uma casca fina, vai evaporar mais rápido. A evapotranspiração vai acontecer mais rápido. Então, se a casca é grossa, vai segurar mais ainda o armazenamento. Então, aqui, ó, esse detalhe muito simplório estragou a questão. Então, essa aqui é a alternativa que a gente quer, né? Que está errada. Elevada variedade biológica, sim, sendo a flora e a fauna adaptadas à aridez. Verdade. Questão próxima, questão penúltima. 20. Ao destruir uma paisagem de árvores, de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados, ou tomados pelas formas bizarras de cumpiceiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão nordestina de que a forma deve seguir a função. Eu errei essa questão. Juro pra você. Sabe por quê? Porque eu li isso aqui, eu não quis ler o enunciado. Eu só li isso aqui, ó. Baianos, não sei o que, Novo Nordeste. Aí eu conciliei com o quê? Com o Centro-Oeste, com a Oeste Baiano. Não sei porque eu tirei isso, né? Não sei. E eu fui lá, pum, marquei
Acho que marquei alguma coisa que falava. Ah, marquei a letra C. É Oeste Baiano, marquei a letra C. Isso aqui, ó, cadê? AD, aqui, solos, o que vai dar o X da questão. Ásperos sobre os solos ácidos, não raros, laterizados. Isso aqui é uma característica do domínio morfoclimático do Cerrado. Ele quer a paisagem descrita, né? A pecuária extensiva ajudou a ocupação de tal sub-região nordestina, mas recentemente tem intensificado o processo de desertificação e fortalecido o êxodo rural em direção à zona da mata. Isso aqui tá certo, isso aqui tá muito certo, mas não tem nada a ver com o que ele pediu, com a descrição aqui que ele deu, né? Tá falando aqui da caatinga, então ele quer cerrado. A ausência de chuvas diagnosticada na descrição da vegetação local fez com que os solos se tornassem rasos, sendo possível a sobrevivência apenas de espécies xeromórficas. Tá vendo, velho? Por isso que eu errei essa pega aqui. Porque eu li isso aqui e já conciliei. Eu só li isso aqui, ó. Eu li a bibliografia e não li isso aqui. E aí, enfim. Eu marquei lá, nem li. A primeira coisa assim, passei assim só o olho, vi o Oeste Baiano, pô, marquei assim. Bem, isso aqui também tá certo, porque isso aqui é uma descrição da caatinga. A A e a B são descrições da caatinga. C. A recente expansão da soja para o Oeste Baiano, ou seja, o sertão nordestino, está modificando a estrutura do solo e da vegetação. Assim, o caráter xeromórfico intensifica-se. Verdade também. Só que isso aqui, mais uma vez, descrição da caatinga. D. O relevo predominantemente de planaltos e chapadas, facilitou a lixiviação na porção descrita. Assim, as raízes da vegetação local tendem a ser maiores e buscam maiores profundidades. Vamos ver a letra E, para ver se está mais certa que a letra D, né? O solo arenoso encontrado nessa região e a escassez hídrica condiciona a vegetação homogênea, caracterizada por um médio porte e baixo. Bem, o erro aqui é dizer que a vegetação é homogênea, e aqui é uma descrição da caatinga mais uma vez. Mas a caatinga não é homogênea. Não tanto, né? Então a gente tem aqui como resposta a letra D. Relevo predominantemente de planaltos e chapadas facilitou a lixiviação na porção descrita. Assim, as raízes da vegetação local tendem a ser maiores e buscam maiores profundidades. Por que elas buscam maiores profundidades? Para alcançar mais água. Para alcançar mais água, a raiz acaba crescendo mais que o normal. Em vegetações úmidas, a raiz é assim, ó. Ela só se dissipa, vai tomando bastante espaço. Em regiões mais áridas, a raiz vai crescendo muito para baixo, para buscar mais água. Questão última sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, ensinar a alternativa correta. Buscando a persistência da biodiversidade no cerrado, é fundamental que todas as queimadas sejam zeradas. Mais uma vez, né, a palavra toda aparecendo. Não. Às vezes a queimada pode favorecer com a regeneração do solo e aumentar a sua fertilidade. Porém, quando a gente quer fazer o avanço da fronteira agrícola para expandir a área de plantação, geralmente para soja, as pessoas acabam queimando mais que o necessário, mais que a vegetação é adaptada. Então, acaba danificando mais ainda o solo. Então, a queimada pode ser tanto maléfica quanto benéfica, se usado de maneira certa. Letra E errada. B. O domínio das matas do cocais apresenta um clima de baixa amplitude térmica e extração vegetal, em especial de oleaginosas. Vamos pular essa aqui, por favor. C. O domínio da caatinga apresenta grande biodiversidade em um solo mineralmente fértil, sendo o xeromorfismo relacionado ao clima. Questão aqui perfeita, certinho.
grande biodiversidade, um solo mineralmente fértil. Por quê? Porque não chove. Se não chove, a camada superficial vai estar cheia de minério. Então o solo vai estar fértil. O que contradiz, né, com o solo da Amazônia ser infértil, né? Por quê? Porque como chove muito, os minerais que vão favorecer, né, se o solo é fértil ou não, vão se dissipar. Então eles vão se dissipando, 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 até eles ficarem bastante lixiviados. Então aqui, ó, aqui, o domínio dos matos cocais, aqui o erro, isso aqui tá certo, apresenta um clima de baixa amplitude térmica, e eu não sei se aqui é baixa extração vegetal, mas uma baixa extração vegetal não. Mas aqui é o erro, o domínio das matas do cocais. A mata do cocal é uma faixa de transição. Quais são as faixas de transição? Agreste, Pantanal, Mata dos Cocais. Bem, esses aqui são os três principais, né? As três principais. Mas tem outras. Mas esses aqui são os três principais. Não é domínio. Vamos ver por que as outras estão erradas. O solo amazônico em sua integridade é infértil. Infértil em sua integridade não. A mata de terra, a área de várzea é fértil. Se entretanto uma floresta densa e latifoliada se estende por tal domínio, graças à reposição nutricional através da serapilheira. Serapilheira é um processo que faz com que a recomposição nutricional na Amazônia seja muito boa. Por quê? Porque como tem muita folha, muita árvores frutíferas, elas vão caindo, aí ela cai, né? Aí é o adubo natural, né? O adubo natural, aí a gente chama de serapilheira. Bem, aqui ó, esse aqui é o erro. E em igualdade com os estepes, as pradarias sofrem com um processo de desertificação. Tá vendo? Aqui ó, eles geralmente costumam bugar muito. Isso aqui ó, porque a pradaria sofre com um processo de arenização, não desertificação. Então geralmente eles trocam muito isso aqui. Então com isso, né, finalizamos pancadão, né, de 21 questões. Futuramente vou trazer mais e mais questões até o dia do concurso, né, do IBGE. E vamos lá, né? O papiro não para. Falou.